Então eu queria trazer uma palavra para vocês. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Antes mesmo do pastor Unido me chamar para ministrar a palavra, foi algo que o Senhor falou comigo há um tempo. Eu já cheguei a ministrar um pouco sobre isso durante o louvor e tudo mais, mas o Senhor queimou ainda mais no meu coração. Sabe quando Deus coloca algo e aí no decorrer da semana, vai passando uma semana, Ele vai confirmando, vai passando outra semana, Ele vai confirmando ainda mais, confirma na célula, confirma com alguém falando alguma palavra, e foi assim. E eu queria compartilhar com vocês, irmãos. Amém. O tema da mensagem é sobre crescendo com as tempestades. Quando eu estava ministrando aqui o louvor, há um tempo atrás, o Senhor falou algo muito forte ao meu coração, que foi sobre aquele momento onde Jesus acalma a tempestade, sabe? Quando Jesus diz assim, acalma-te, vento, para agora, mar, aquieta. E o Senhor falou ao meu coração, e aí eu comecei a montar uma ministração sobre isso, e aí o pastor falou, chamou, e eu, bora lá, amém? Antes da gente ler um pouquinho sobre a Bíblia, queria falar um pouquinho sobre esse momento da palavra, que é um momento muito maravilhoso, sabe? Quando a gente senta assim para ouvir a palavra de Deus, para deixar que ela transforme o nosso coração. E a gente tem que entender que quando Deus quer falar conosco, Ele usa alguém. E nessa noite eu creio que Ele vai me usar para falar na vida de vocês, amém? Então feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Paizinho querido, Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, porque até agora foi tremendo. Mas nós cremos que a partir de agora, Senhor, será ainda mais. Nós cremos que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações, Senhor. Então, abre os nossos corações, abre os nossos olhos, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus 22, amém? Pode projetar aí, Mateus 22, Mateus 14, 22. Só voltar um pouquinho. Mateus 14, 22, amém? A gente vai ler um pouquinho aqui. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E todos tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, pois, sobre a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. Amém? Então, quando a gente vai falar de tempestade, eu sempre gosto de, quando eu vou ministrar alguma palavra, eu sempre gosto de procurar quais as referências bíblicas sobre aquele determinado assunto. E o Senhor me tocou no meu coração para falar sobre tempestades, então eu procurei alguma tempestade na Bíblia. E eu encontrei essa tempestade aqui, onde Jesus está com seus discípulos, né? E aí ele diz, vão a outra margem, pega o barco e vai. E aí no meio do caminho, quando os discípulos estão querendo voltar, o vento começa a se agitar, as águas também, impedindo eles de voltar, impedindo eles de chegarem até Jesus. E aí acontece tudo isso que a gente acabou de ler, amém? Mas para que a gente entenda onde o Senhor está
nesse local, nessa tempestade na nossa vida, a gente precisa entender primeiramente que o Senhor, Ele está no controle de toda a tempestade, amém? Vira por mão que está do seu lado e diz: o Senhor está no controle de toda a tempestade. Sabe, é engraçado porque se tem algo que é essencial na vida do cristão, é ter a sensibilidade no espírito. É saber discernir tempo, discernir o ambiente que Deus está falando. Isso a gente vê muito no cursão. Quem ainda não fez cursão, se prepara, que quando a gente abrir turmas aqui, se prepara, se inscreve, porque é maravilhoso. A gente vai ministrar sobre justamente isso, sensibilidade no espírito. Poder discernir quando vem uma tempestade, quando vem alguma adversidade, poder discernir o que o Senhor quer de mim durante esse momento. E se a gente for ver cada tempestade descrita na Bíblia, o Senhor quer uma resposta dos seus discípulos, o Senhor quer uma resposta de alguém que está no barco. Amém? E por mais que às vezes seja difícil, durante um momento de tempestade, normalmente, o que o Senhor sempre pede para que alguém faça durante uma tempestade é descansar. Pastor Neto, Pastor Ronildo, todo mundo que já ministrou aqui, já falou alguma vez, eu acredito que você já ouviu alguma vez, algum preletor aqui dizendo: descansa em Deus. Só que descansar, não sei você, mas eu entendo como às vezes é uma coisa tão difícil. Às vezes é uma coisa difícil descansar quando a tribulação está em cima, o mar está agitado, o vento está forte. Como é que eu vou descansar? Como é que eu vou ficar sem fazer nada, sendo que está dando tudo errado na minha vida? E às vezes é difícil. Aí eu estava parando para pensar, cara, é difícil descansar mesmo no Senhor. Mas sabe quando é que é difícil descansar no Senhor? Quando nós tentamos descansar no Senhor. Quando é de nós mesmos, não, eu vou descansar. Aí fica difícil. Agora, quando nós deixamos o Espírito de Deus derramar o conforto dele no nosso coração, aí fica fácil. Amém? Então eu queria dizer para você que é possível descansar em meio à tempestade. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado e diz: é possível descansar em meio à tempestade. Para isso a gente precisa entender que o Senhor está acima de toda a tempestade. Lá, projeta para a gente aí Mateus 14, 22. Lá no comecinho. Diz assim, ó. E logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Até aí. Esse versículo ele fala que Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes e tudo mais, acabado de fazer seus milagres e já estava caindo a noite, provavelmente, e ele diz para os discípulos: vão até o outro lado. E quando ele diz assim, ó, logo a seguir compeliu Jesus aos discípulos, essa palavra compeliu, ela significa, e Jesus insistiu para que eles fossem. Jesus não só pediu para que eles fossem, mas Jesus insistiu, ou em outras palavras, ele ordenou, ele disse: vão. Provavelmente eles questionaram: não, Jesus, mas o tempo está fechando aqui, eu estou achando que vai vir uma tempestade, eu estou achando que o negócio não vai dar certo, eu estou achando que é melhor a gente ir logo, né? Não, vão, e eu vou ficar aqui e vou despedir as multidões. E aí em seguida, o que acontece? No versículo 24 diz: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aí no 25 ele diz: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Essa quarta vigília da noite, eu fui pesquisar, irmão, era mais ou menos 3 horas da manhã. Sabe o que é 3 horas da manhã? Eu estava pensando aqui, cara, 3 horas da manhã, no mar, em terra já fica escuro, né? Agora no meio do mar, 3 horas da manhã, estava muito escuro. E a Bíblia diz que eles olharam um homem vindo caminhando sobre as águas, e eles pensaram: é um fantasma, e começaram a gritar com medo. Até que o Senhor diz: ei, tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Então, quando eles viram a tempestade, quando eles viram o vento sobre o mar, a água agitada, o barco começando a balançar,
Qual foi a resposta dos discípulos diante de um homem caminhando sobre as águas? Diante de toda essa adversidade, diante de todas essas circunstâncias que normalmente não acontecem. A resposta deles foi medo. Eles tiveram medo. Quantas vezes nós estamos em situações difíceis e a gente tem medo do que tem por vir? Sabe, a gente planeja, trabalha cuidadosamente para que tudo saia nos mínimos detalhes, mas quando começa a dar tudo errado, quando dá uma coisinha errada, até que a gente, não, tudo bem, releva. Mas aí quando começa a dar errado uma coisa após a outra, primeiro o vento começa a ficar forte, depois o mar começa a balançar e depois alguém começa a aparecer andando sobre as águas. Meu Deus, que loucura! Então a resposta dos discípulos é medo, que às vezes também tem sido muitas vezes a nossa resposta diante dessas adversidades. Mas sabe qual é a resposta de Jesus diante disso? Ele diz lá no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe o que Jesus disse? Em outras palavras, ele está querendo dizer: ei, tenha ânimo, eu estou acima da tempestade. O vento está forte, o mar está agitado, mas eu estou caminhando sobre tudo isso. Diante da tempestade, eu estou acima. E quando ele falou tem de ânimo, eu lembrei logo do que tem lá em João 16, 33. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, no momento de tribulação, no momento de dificuldade, tenha ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então no momento de uma tempestade, no momento que tiver tudo tão difícil, tenha ânimo, porque Ele venceu. Eu estou vendo muitos jovens aqui, sabe o que acontece? Às vezes tem aquelas maquininhas de videogame antiga, que quando a gente ganhava o jogo, o nosso nome ficava lá no placarzinho. E aí quem ganhava em primeiro lugar, quem conseguiu zerar o jogo com a melhor pontuação, o nome fica lá em cima, primeiro lugar. É isso que Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, porque eu zerei o jogo e o meu nome está lá em cima. E sabe quem está no segundo lugar? Ninguém. No terceiro, ninguém. No quarto, ninguém. Porque só Ele pode. Amém? Então tenha ânimo. Não tenha medo diante da tempestade. Não tenha medo diante da adversidade. Se o mar violento se levantar contra você, tenha ânimo, porque Jesus está acima da tempestade. Amém? Outra coisa, a palavra de Deus diz que no meio desse mar violento, a Bíblia diz que o vento era contrário. Projeta aí, está lá no versículo 24, finalzinho do versículo 24. A Bíblia diz que o vento era contrário. Eu estava meditando sobre isso, cara, como assim um vento contrário? E se o vento é contrário, lá no versículo 24, se o vento é contrário, ele é contrário a alguma coisa, sim ou não? E se o vento estava contrário, eu acredito que estava contra Jesus, porque os discípulos queriam voltar, mas só que o vento era contrário. E se o vento estava contra Jesus, impedia eles de voltar para buscar. Amém? Sim ou não? Então, diante de toda essa adversidade, a resposta de Jesus é: tenha um ânimo, sou eu. E o que Pedro responde para ele? Pedro diz assim: Senhor, se és tu, então me manda ir ter contigo. Se és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Em outra palavra, ele está dizendo assim: ó, Senhor, se és tu, então me faz ficar também acima da tempestade como o Senhor está. Essa foi a resposta correta de Pedro. Sabe, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, então me faz andar sobre as águas também. E aí Jesus diz: vem. E aí diante dessa palavra de Cristo, Pedro também se pôs acima da tempestade. Amém? Eu acredito que não é algo natural. Quantas vezes você já viu alguém andando sobre as águas? Não tem como, é uma coisa sobrenatural. Só Jesus consegue. E Pedro disse: Senhor, se é tu, então me faz também fazer isso. E aí Jesus diz: vem, e Pedro vai. Eu estava meditando sobre isso porque, cara, é muito louco. Porque Deus, ali em forma humana, caminhando sobre as águas, como eu já falei, acima da tempestade. E aí Pedro diz: Senhor, eu também quero estar acima da tempestade.
Essa tempestade que está deixando todo mundo louco, todo mundo com medo, eu também quero estar acima disso. E eu acredito que esse é o desejo de cada um de nós. Sabe, quando a gente passa por momentos difíceis, por dificuldades, por tempestades, tribulações, basta a gente clamar: Senhor, o Senhor está no meio disso, o Senhor está acima de tudo. Então me faz ficar acima de tudo também, me faz descansar com o Senhor. Esse deve ser o nosso clamor, esse deve ser o nosso desejo, amém? Mas o que acontece durante essa caminhada de Pedro ali por cima das águas? A Bíblia diz que ele olha os ventos fortes. Em outras palavras, ele olha os ventos contrários. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Então, quando ele olhou para o vento que era contrário a algo que ele estava querendo, a Bíblia diz que ele começou a submergir. Sabe, eu estava meditando sobre isso e o que veio à minha mente foi, cara, era um vento que era contra Jesus. Então, quando Pedro olhou para o vento, quando ele olhou para aquilo que era contra Jesus, quando ele olhou para si mesmo, cara, que loucura. Não tem como eu estar andando sobre as águas, isso é muito louco. A minha natureza não é essa. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,17 que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando Pedro olhou para o vento, ele não olhou simplesmente para o vento. Ele olhou para a carne, ele olhou para o natural dele. Não tem como eu estar tão tranquilo numa tempestade dessa que está todo mundo se desesperando. E aí quando ele olha para si mesmo, ele começa a afundar. E aí ele grita: Senhor, me ajuda. E aí o Senhor estende a mão e tira ele. Amém? E aí quando eles entram no barco, o vento cessa, o mar se acalma. Sabe, só quando a gente está próximo de Jesus, só quando Jesus está dentro do nosso barco, a gente consegue permanecer caminhando no Espírito, amém? Alguém está entendendo isso aí nessa noite? Então, durante a tempestade, a gente precisa clamar o nome de Jesus e declarar: Senhor, se o Senhor está acima da tempestade, eu também quero estar, amém? Até porque tal como Ele é, nós também somos nesse mundo. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Então vamos seguir adiante. Durante a tempestade nós temos que crer que o Senhor está acima de todas as coisas. E se Ele está acima de todas as coisas, Ele está no controle de tudo, amém? Então nós temos que entender também que as nossas respostas a essas situações, ela revela em quem nós cremos. Sabe, os discípulos lá começaram a ficar com medo da tempestade, começaram a ficar com medo daquele homem andando, daquela alma, daquele espírito ali andando sobre as águas. E quando as nossas respostas a essas situações, elas revelam em que nós cremos. Projeta aí Marcos 4,35, que era basicamente sobre isso aqui que eu queria falar. Amém? Já que a gente já introduziu o assunto das tempestades. Marcos 4,35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Só até aí. Aqui já é outra situação, irmãos. Aqui já é outra situação, é outra tempestade. Jesus também tinha acabado de pregar para uma multidão, aí despediu todo mundo, cada qual entrou nos seus barquinhos e foram até outra cidade. Amém? E aí durante esse trajeto para essa outra cidade, a Bíblia diz lá no versículo 37, ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E durante essa tempestade, o que nós podemos aprender com Jesus? Primeiramente, assim como Jesus perguntou para os discípulos e Pedro respondeu, quem era Jesus nesse barco? Jesus era o Filho de Deus, sim ou não? E se ele era Filho de Deus,
Ele tinha todo o poder e toda a autoridade. Amém? E ele sabia disso. E além disso, ele sabia qual era o propósito dele. Amém? O propósito dele está lá, projeta aí para a gente, Lucas 4, 18 ao 19. Jesus, ele sabia para que ele, o que ele estava indo. A Bíblia diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso Jesus falando. Então ele sabia para que ele tinha vindo a esse mundo. E ele sabia tudo aquilo que o Senhor tinha depositado sobre ele. Ele sabia que os planos de Deus estavam alinhados para a vida dele. Ele estava indo ali pelo mar da Galileia. Se você for ler o próximo capítulo, em direção à cidade de Gadara. Quem conhece, né? Tem um homem endemoniado lá. Segundo a Bíblia, um homem que tinha mais demônio de todos, né? Tinha uma legião de demônios e Jesus vai para expulsar o demônio desse homem. Então Jesus sabe que ele está indo cumprir um chamado de Deus. E diante disso, se levanta contra ele uma tempestade. Sabe quantos aqui não estão sempre empenhados em fazer algo na casa do Senhor, em fazer algo aqui, em orar, em manter sempre a sua leitura bíblica diária e tudo mais, mas do nada se levanta tempestades que parece que, cara, está começando a encher de água o meu barco, a minha vida está indo por água abaixo, está dando tudo errado. A Bíblia diz que havia se formado um grande temporal e as ondas se arremessavam contra o barco. Você consegue imaginar uma tempestade tão forte onde as ondas vinham com violência e batiam contra o barco e jogava para um lado e a outra onda vinha do outro lado e jogava para o outro lado. Enquanto isso, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo na popa do navio. Essa é a versão mais completa que fala sobre esse texto, sobre isso. Está lá em Marcos 4,38, projeta aí para a gente. Que quando eu li, eu fiquei, meu Deus, que maravilhoso. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram. A Bíblia diz, ela é bem específica em dizer aonde Jesus estava dormindo. Repita comigo e diga, na polpa do navio. Amém. Se você der um Google aí, e eu fiz isso, né? O que vai dizer? Vai dizer assim, ó, a polpa é a parte traseira do navio. Nela fica localizado o leme, que é responsável por controlar a direção e a estabilidade da embarcação. Então estava dando tudo errado. A tempestade começou do nada, não tinha nada programado, e todo mundo desesperado, meu Deus, está tudo acabando, e todo mundo esperando a direção de Jesus, que estava na polpa do navio. Todo mundo esperando a direção de Jesus. Senhor, o que a gente precisa fazer? E aí eles chegam a questionar o Senhor, Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Quantas vezes a gente não questiona a nossa vida? Senhor, está dando tudo errado, o Senhor não vai fazer nada. Em outras versões, que diz lá em Lucas, ele chega no Senhor já dizendo, Senhor, Senhor, acorda, acorda. Perecemos, acabou. A tempestade está grande demais, o barco vai virar, já era, acabou. A nossa resposta às tempestades, elas revelam aonde está a nossa fé. Em quem nós cremos. Sabe, é fácil a gente crer no Senhor quando Ele acabou de multiplicar os pães e os peixes e está todo mundo de barriga cheia, meu Deus, que milagre maravilhoso. Mas e quando as ondas começam a querer afundar o navio? Quando tudo começa a realmente dar errado? Qual tem sido a nossa resposta ao Senhor? A resposta da tripulação ali foi ficar atônita, com medo. A mesma resposta dos discípulos lá atrás. Mas a resposta de Jesus, ele continuou dormindo. E se você for procurar sobre o mar da Galileia, normalmente ele é um mar calmo. Ele é um mar tranquilo, nem onda não tem. Na verdade, nem mar não é só um lago, né? Um lago gigante. Então lá não tem onda. É uma coisa tranquila, simples. Por isso que Jesus começou dormindo. Aí a tempestade veio, eu acredito que Jesus acordou um pouquinho. Tempestade, voltou a dormir. E aí quando ele acorda, ele diz, você não tem fé não, cara. Está vendo que o Filho de Deus está aqui com vocês? Projeta aí para a gente Hebreus 11:1.
Hebreus 11:1 diz assim, ó: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Sabe, a fé é você crer em algo que ainda não aconteceu. Se está acontecendo, se está acontecendo e você acredita, isso não é fé. A fé é, está dando tudo errado, mas eu creio que vai dar tudo certo, porque a palavra do Senhor diz isso. Projeta aí Isaías 43, versículo 2. Isaías 43, 2. Em que eles tinham que ter fé? Eles tinham que ter fé que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Agir com fé nessa situação seria: o mar está agitado, mas eu tenho certeza que ele vai acalmar. O mar está agitado, mas eu tenho certeza que mesmo se o mar afundar, o Filho de Deus está aqui com a gente. A gente vai todo mundo caminhar sobre as águas, até a margem. Isso é ter fé. Amém? Crer em Jesus é confiar que aquele que é responsável pela direção, pela estabilidade do seu barco, se ele está dormindo, é porque não tem com que se preocupar. Amém? Sabe, se está tudo dando errado, mas só que nós cremos quem nós somos em Deus. Nós sabemos que nós estamos caminhando para um propósito maior. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos. Amém? Então, durante a tempestade, lembre-se quem está no barco. Lembre-se quem está no barco. Lembra do que há dentro de você. Amém? Quando passar por uma situação difícil, lembra quem está dentro de você. Projeta aí Marcos 4:39. Marcos 4:39 diz assim, ó: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus! Antes eles estavam preocupados com o quê? Estavam preocupados com as ondas, estavam preocupados com o vento, com a tempestade, mas agora eles já estavam com medo, porque a Bíblia diz, lá no finalzinho diz, eles possuídos por grande temor, agora eles estavam com medo. Quem é esse que está no barco com a gente? E quando eu estava meditando sobre isso, sobre quem é esse que tem o poder de acalmar a tempestade, quem é esse que já está dentro de mim, está dentro de você, quem é esse que tem o controle da nossa vida e que pode acalmar uma tempestade assim, com uma palavra. E a Bíblia diz que, estudando um pouquinho também sobre isso, não está escrito, mas estudando sobre isso, a palavra, a Bíblia diz que quando ele falou isso, não foi simplesmente, a palavra que ele deu não foi uma palavra, não foi um grito. Ele não disse: para, mar, quieta, ele disse, ele não projetou a voz, ele simplesmente: aquieta-te. Para o mar ele só fez assim, ó: shh. Quem é esse que tem o poder de fazer todas essas coisas? Projeta aí João 4:10. Eu lembrei na hora da história da mulher samaritana, sabe? Que ela pede para Jesus, ele pede para ela, me dá um pouco de água para beber. Aí ela: mas você não trouxe um balde aí para me poder tirar? Como é que eu vou tirar se você não trouxe? Tudo mais. Aí o que Jesus diz para ela? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Sabe o que há dentro de mim e dentro de você? Dentro de nós há um Espírito Santo de Deus. Diga assim: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. É esse Espírito que nos direciona a viver uma vida no Espírito, a tomar decisões no Espírito, mesmo diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, a gente consegue tomar decisões no Espírito e responder a elas a nível do Espírito. Amém? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Eu lembro que, como eu falei, eu estava pensando em falar sobre isso e
quando eu estava assistindo um dos vídeos e tudo mais, eu cheguei a um podcast do Juliano Som, né? Acho que alguns conhecem, né? Que cantava Livres para Adorar. Ele estava dando um testemunho dele. Só para você entender um pouquinho sobre essa questão de decisões e direcionamentos do Espírito. Aí ele falou que um certo dia, assim que ele aceitou Jesus, a família dele, que era coreana, né? E além de ser coreana, era católica. Então eles tinham um pouco de preconceito com ele. Mas assim que ele aceitou a Jesus, ele contando o testemunho dele, que a família tinha esse preconceito com ele. E aí um certo dia o pai dele disse: olha, fica à frente dos negócios aí e tudo mais, abre lá a empresa que eu vou viajar. Aí ele pegou o carro, foi viajar a negócios também. E aí ele ficou responsável por abrir a empresa de manhã. E aí ele acordou de manhã atrasado. Aí ele tinha que decidir se ele ou chegava atrasado para abrir a empresa, ou se ele não tomava banho, só se arrumava e ia. Aí ele decidiu: vou só me arrumar, vou para a empresa, trabalho, abro a empresa, trabalho, e quando der na hora do almoço eu volto, tomo banho e aí vou para a empresa de novo. Aí ele fez isso, se arrumou, foi para a empresa, abriu, trabalhou, meio-dia voltou para casa, almoçou, se arrumou, e aí na hora de sair o Espírito Santo disse: ora. Mas agora, na hora de eu ir trabalhar, ora. Voltou para o quarto dele, fechou a porta, começou a interceder. Começou a clamar, uma nuvem de glória desceu ali, ele começou a interceder. Aí quando terminou, foi para o serviço. Normal, quando chegou em casa, ele só soube da notícia: aconteceu um acidente com teu pai. Ele ficou: meu Deus, como assim? Aconteceu um acidente, todo mundo da família lá já reunido, querendo saber mais notícias, e não tinha como ter notícias, porque os bombeiros da cidade lá, que aconteceu o local, estava todo mundo lá para responder a ocorrência. E na mesma hora o Espírito Santo veio: lembra da hora que tu intercedeu por ele? Pois é, eu livrei ele, descansa. E aí quando ele recebeu aquilo do Espírito, na hora ele ficou tranquilo. Aconteceu o acidente, aconteceu, mas o Espírito me disse para descansar. Aí ele foi falar para a mãe dele, contar sobre o Espírito Santo, que tinha orado meio-dia, que o Espírito Santo tinha dito para ele descansar. A mãe dele: menino, aconteceu um acidente com teu pai, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Como é que tu está tranquilo assim? Sai daqui! E aí, passa um pouquinho mais de tempo, ele chega em casa, são e salvo, só com alguns arranhões. E a verdade é que ele tinha caído de um desfiladeiro muito alto. E o carro capotou, até que parou numa árvore, do nada, uma árvore que, tipo assim, lá não tinha árvore nenhuma, só tinha aquela árvore, que foi a que o carro parou, que impediu de cair mais 20 metros abaixo. E ele falando que no lugar onde estava o motorista tinha se formado ali, tipo, uma proteção que impediu ele de sofrer danos sérios. E o pai dele estava no mesmo dia em casa. E quando a mãe dele perguntou qual o horário que ele tinha acontecido o acidente, meio-dia, no horário que ele estava intercedendo. Sabe o que é a direção do Espírito? É quando o Espírito diz: calma, ei, fica tranquila. Quando você está conectado com o Espírito, é como se você soubesse exatamente o que está acontecendo ali. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu sinto que está tudo bem. E quando nós estamos conectados no Espírito, é assim que a gente vive. Amém? Quantos aqui querem viver cheios do Espírito Santo? Aleluia. Então o que Jesus diz pra gente é: se você soubesse o que tem dentro de você, se soubesse quem é que está no barco contigo, cara, você não ficava com tanto medo, não ficava desesperado. Lá em Atos 16, Paulo expulsa um espírito de adivinhação. Ele diz assim: em nome de Jesus. Sabe, não é na nossa capacidade, não é conforme o nosso preparo, mas é porque Ele venceu. Se Ele venceu o mundo, nós também venceremos, amém? Quantos creem que nós estamos acima da tempestade junto com Jesus? Aleluia! Nós precisamos ter fé naquele que pode acalmar uma tempestade, amém? Fé, sabe o que é fé? Fé é a gente declarar diante da circunstância. A gente declarar: Senhor, se diante de mim, eu gosto desse louvor, que diz assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Isso é ter fé, é você declarar: Senhor, tá tudo, o pau está quebrando, tá tudo dificuldade,
Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que pode acalmar toda a tempestade. Sabe, nós só conseguimos descobrir esse potencial que tem dentro de nós quando nós enfrentamos essas dificuldades, quando nós enfrentamos essas tempestades na nossa vida. E o que o Senhor quer dizer para nós é: entenda a tempestade. Entenda que nesse momento de dificuldade, o Senhor trabalha a nosso favor. Amém? A palavra que é pregada aqui, o evangelho da graça, que fala, que a gente diz aqui todo tempo, é declarando: você é um filho amado, você é uma filha amada. A característica de Jesus quando estava no barco é: ele era filho. Irmão, filho não é pouca coisa não. Se só com esse título de filho ele conseguiu acalmar toda uma tempestade, imagina a gente. Amém? Então essa é a realidade de Deus para a nossa vida. Nós estamos acima de qualquer tempestade que venha nos abalar. Amém? Glória a Deus. E já que a gente está falando de tempestade, eu também lembro de um testemunho de um pastor que ele foi em Israel para fazer um estudo numa universidade de Israel. E lá ele aprendeu alguns comandos, né, do exército de Israel. E dentre esses comandos do exército de Israel, estava explicando para ele lá que quando o exército de Israel se prepara para a batalha, e quando eles veem, eles ficam separados, né? Aqui está o comandante, né? Parte tática ali, a parte mais estratégica, tática. E ali à frente estão os soldados. Quando os soldados avistam que o exército inimigo é muito mais forte, está muito mais bem preparado, muito mais armado do que eles, sabe o que ele fala no rádio para o comandante? Ei, comandante, está vindo aí uma tempestade. Se levantou contra nós uma tempestade. E aí o comandante ele tem dois comandos para dar. Ou ele diz recua, ou ele diz kadima, que significa, tem dois significados, né? No original tem dois significados. Kadima significa, se você está dentro e você diz kadima, é para alguma coisa sair. E se você está fora e diz kadima, é para alguma coisa entrar. Então, se ele disser recua, é para recuar. Agora, se ele disser kadima, ele está querendo dizer sai. Em outra palavra, ele está dizendo assim, ó, toda tempestade se levantou, sai. É a mesma coisa que Jesus disse lá. Ei, tempestade, acalma. Acalma vento, acalma mar, porque o Filho de Deus falou. Amém? Então nós só conseguimos descobrir esse potencial que há dentro de nós quando nós enfrentamos tempestades. E é por isso que eu estava estudando sobre isso e eu ficava maravilhado, porque quando acontece algo na nossa vida, é para o nosso crescimento. Quando Deus trabalha em algo na nossa vida, é para o nosso crescimento. Amém? E eu queria declarar sobre a sua vida. E fala para o irmão que está do seu lado, diz assim: é possível ter paz em meio à tempestade. O nosso papel como filhos de Deus, o nosso papel como ministro do reino do Senhor, é trazer essa realidade. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então nós não fomos criados para viver atemorizados. Amém? Amém. Projeta aí Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós fomos chamados para viver em paz. Sabe, o mundo ele tem a paz dele. O mundo tem a própria ideia de paz. Mas quando nós chegamos no reino, quando nós chegamos na palavra, à luz das Escrituras, a paz é diferente. Eu não sei se você já ouviu, mas eu acredito que os pastores já falaram, mas eu vou contar novamente, sobre a ilustração de um concurso de pintura que teve, né? Diz que teve um concurso de pintura, aí tinha 3 pessoas lá escolhidas, e eles disseram assim, eu quero que vocês 3 façam uma pintura agora e pintem para vocês o que é paz. Aí cada um fez sua pintura de paz. Um fez uma pintura de uma linda praia, água de coco, um marzinho assim, parecendo um mar do Caribe, águas cristalinas, tudo tranquilo.
silêncio. Para ele aquilo dali era paz. Ele pintou lindo. Aí o outro, o que é paz? Aí ele pintou uma varanda, uma redezinha estirada, um lindo jardim, contemplando a vista, um pôr do sol, tranquilo. Dali é paz. Agora o outro foi mais ousado. Ele pintou uma tempestade. E aí ele pegou, no meio da tempestade tinha uma rocha. A tempestade estava batendo na rocha. E acima da rocha tinha um ninho. E acima do ninho tinha um passarinho que estava dormindo tranquilo. Sabe, essa é a paz do reino. A paz no reino não tem relação com a circunstância, mas sim com a nossa resposta à circunstância. Qual tem sido a sua resposta diante de uma circunstância desfavorável? A gente estava na terça-feira aqui no Capacitando, o pastor Neto ministrou brevemente uma palavra, eu já peguei um pouquinho aqui para trazer. Ele falou assim: nós somos ricamente abençoados, sim ou não, amém? Glória a Deus. Quem é ricamente abençoado? Isso quer dizer que a gente não tem luta? Não. Isso quer dizer que a gente não enfrenta tempestade? Não. Quem aqui já enfrentou alguma luta, alguma tempestade, alguma adversidade na vida? Quem aqui deu tudo certo na vida agora? Quem deu tudo certo? Para mim não foi assim. Para mim muitas portas bateram na minha cara, eu já enfrentei dificuldade. E eu sei como é que é isso. Mas nós somos ricamente abençoados, independente da circunstância. Não é sobre a tempestade, não é sobre o barco, é sobre quem está no barco com a gente. Amém? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui assistir uns vídeos sobre Jerusalém. Quando eu pesquisava sobre isso, aí eu via pastores dizendo assim, pastores mostrando sua viagem para Jerusalém e tudo mais. Quando eu fui em Jerusalém pela primeira vez, e contando os relatos. Aí eu, como não tinha dinheiro para ir para Jerusalém, eu procurei pelo YouTube. Eu fui virtualmente. E quando eu procurei lá sobre o Mar da Galileia, eu vi, cara, como que aconteceu uma tempestade no mar tão calmo? Se você for ver, não forma nem onda. O mar parecia uma piscina. Era uma piscina assim, só tranquilo, tranquilo, tranquilo. No mesmo lugar onde Jesus acalmou aquelas duas tempestades. Só que quando eles explicavam lá, geograficamente, aonde ficava o Mar da Galileia, que é a 200 metros abaixo do nível do mar, ou seja, era baixo, né? 200 metros abaixo do nível do mar. E como Jerusalém ali, Israel é cercado por montanhas, o vento forte que vinha sobre a montanha ia do mais alto para o mais baixo. Então, era comum ter tempestades repentinas, como a que eles enfrentaram lá em Marcos 4, né? Então, geograficamente, eles poderiam ter tempestades repentinas, mesmo em um mar tranquilo. Olha o que o Senhor fala sobre a sua paz. Projeta aí João 14, 27. João 14, 27, ele diz assim, ó: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como dá o mundo. Ou seja, a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. A paz de Cristo, ela pode vir durante a tempestade. Mas a paz do mundo, se está acontecendo a tempestade, a pessoa já fica logo morrendo de medo. Já fica logo atemorizada. Onde é que está a paz do mundo? A paz do mundo está naquele mar calmo, naquele mar tranquilo, naquele mar que está dando certo, a embarcação está indo tranquila, consegue chegar de um ponto a outro sem nenhum tipo de dificuldade. Para o mundo isso é paz. Mas só que Jesus, ele quer nos ensinar que a paz dele é diferente. E que é possível a gente ter paz, mesmo em meio a uma tempestade. Amém? Quantos conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Amém? O rei da Babilônia lá, Nabucodonosor, ergueu lá uma estátua de si mesmo, e era para todo mundo adorar quando tocasse as trombetas, as harpas, todos os instrumentos, quando tocasse a música lá, era para todo mundo se prostrar e adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram o quê? Não vou me prostrar, não vou adorar. E eles fizeram isso mais de uma vez, até que Nabucodonosor diz: esquenta ainda mais aquela fornalha e joga todo mundo dentro.
Aí jogaram eles dentro. A Bíblia diz que era tão quente, mas tão quente, que até os guardas que jogaram eles dentro morreram queimados na hora. Quem lembra da história de Daniel na cova dos leões? O rei Dario, se não me engano, o rei Dario tinha baixado um decreto: ninguém pode orar a nenhum Deus, ninguém pode fazer nenhuma petição a nenhum Deus. Vamos dizer assim, durante uma semana, durante um mês, não lembro a quantidade de tempo. Mas Daniel continuou orando 3 vezes, como de costume. E aí pegaram ele e jogaram na cova dos leões. Sabe o que tem de semelhante entre todas essas histórias? Todos eles enfrentaram algum tipo de tempestade. Todos eles enfrentaram alguma dificuldade. E sabe o que foi que salvou todos eles? Quem estava com eles. Se você for ver na história da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados 3 na fornalha. Mas só que Nabucodonosor diz: eu não joguei 3, e como é que tem 4 lá? E eles estão passeando na fornalha que matou quem jogou eles lá dentro. Só de quente que era. Lembra daquele versículo que diz: quando passares pelo fogo, não vai se queimar? É exatamente isso. Eles creram na palavra. Na cova, Daniel diz que havia um anjo com ele segurando a boca dos leões. Ô louco! E no barco, Jesus estava lá. Então por que temer? Por que temer? Se existe um Deus que está acima de toda e qualquer tempestade. O que nós tememos? Amém? O que o mundo pode fazer para que a gente possa perder essa paz que Cristo nos dá? Se você tem Cristo na sua vida, entenda, a tempestade ela tem que acalmar. Sabe, eu lembro que eu pesquisei sobre esse assunto também, e uma coisa que falaram foi a voz de Jesus. Quando Jesus falou para aquela tempestade, provavelmente o que a tempestade ouviu foi uma outra tempestade falando. Porque a voz do Senhor é como voz de trovão, sim ou não? É como voz de trovão. Então quando Jesus diz: calma, vento, mar, silêncio, eles ouviram a voz de trovão. Eles ouviram a voz do Criador, a voz que criou a própria tempestade, falando: tempestade, cessa agora. E é esse Deus que está habitando em mim, é esse Deus que está habitando em você. Amém? Então eu te peço, fique de pé nessa noite. Pode ir apagando as luzes, para a gente ficar nesse climazinho de adoração, de que está terminando. Amém? Projeta aí para a gente Jó 33, versículo 14. Jó 33, 14. Bota na versão NVI para mim. É mais fácil de compreender. Diz assim, ó: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e atemorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho. E o versículo de 8 mostra o tamanho do amor de Deus por nós, para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Sabe, quando Deus Ele levanta uma tempestade, quando acontece algo na nossa vida, o Senhor prontamente usa aquilo para nos fazer crescer. A primeira tempestade, o Senhor diz: tenha um ânimo, não se atemorize, creia que Deus tem o melhor para você. Sabe, eu não sei o que você está passando, eu não sei que dificuldade que você está enfrentando, mas o que eu sei é que existe um Deus que está acima de todo problema. Existe um Deus que, diante da sua tribulação, diante da sua tempestade, Ele está caminhando sobre ela. Ele está caminhando sobre as águas. E a resposta que Ele quer de mim, a resposta que Ele quer de você é: Senhor, me faz caminhar juntamente com o Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que o vento era contrário.
Mas eu acredito que quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele não sentia nem o vento. A Bíblia diz que quando ele olhou para o vento, eu acredito que ele voltou, ele olhou para o barco, começando a se afastar, é que ele viu, meu Deus, que louco isso, eu não estou sentindo nada, eu estou caminhando sobre as águas. E aí ele começou a afundar. Mas quando nós afundamos, o Senhor prontamente estende a mão e nos levanta. Sabe, tenha ânimo. Diante da tempestade, não fica com medo. Deus tem o melhor para nós. O desejo dele, diante de qualquer circunstância, é preservar a nossa alma e a nossa vida da espada. Ele não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de ninguém, Ele só quer o nosso bem. Ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de paz e não de mal. Eu não sei que tempestade você tem enfrentado, mas eu sei que Jesus, Ele é capaz de acalmar toda a tempestade. O mesmo Jesus que criou lá no princípio, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, e Ele se fez carne. Por meio dele todas as coisas se fez. Esse mesmo Jesus que morreu por mim e por você, e que a palavra de Deus diz que Ele nos deu o seu Espírito. A Bíblia diz que nós temos o Espírito do Filho. Esse mesmo Deus está nessa igreja hoje. Por causa de mim, por causa de você, por causa do nosso coração que deseja Ele. Por causa do nosso coração que não só deseja, mas que precisa dele todos os dias. Então Ele está nessa igreja. Ele está na minha casa, Ele está na sua casa, Ele está querendo cuidar de cada um de nós. É por isso que pode vir a tempestade que for, nós não seremos abalados. Porque tem algo dentro de nós que nos mantém firmes, que nos mantém de pé. Tem algo dentro de nós que nos faz crer na promessa que Ele vem. E quando Ele vier, não vai haver mais fome, não haverá choro, nem tristeza, nem tribulação, nem tempestade, nem vento forte, nem nada que possa nos tirar do propósito de Deus. Ter paz hoje não tem nada a ver com a circunstância. Tem a ver com estar no barco certo. Sabe, lá no começo daquele versículo que a gente leu, a Bíblia diz que Jesus foi para um barco e os outros, cada qual foram para os seus barcos. A tempestade veio sobre todos os barcos. Agora você imagina que o barco que tinha Jesus, estava todo mundo desesperado. Imagina o barco que não tinha. Quem é o responsável pela direção do seu barco? Ele quer fazer você descansar nele. Não tema. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, vinha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Ele é o teu sustento. Ele é o teu sustento. Ele é o teu abrigo. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti.
Declare nessa noite para sua adversidade. Declare para ela. Não me queima. Declara para sua Nas águas tempestade. não vou afundar. Porque Ele está conosco no Pois barco. estás comigo. Onde há a presença de Deus, Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. você não está só. Tu estás comigo. Temer porque Não há o que temer. se Não há o que eu temer. estou Não há o que temer diante da guardado tribulação. por quem Não há o que nunca temer. perdeu batalhas. Seu nome Declara esse é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Não importa a circunstância. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Se Ele está no barco, não há o que temer. Se Ele está no controle, se Ele está na direção da sua vida, se Ele é a sua estabilidade, não há o que temer. Diante de um Deus que pode todas as coisas, não há o que temer. A minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Viver porque se eu estou Você é guardado pelo Deus, guardado por quem um Deus que nunca perdeu batalha, deu batalha. um Deus que está acima de toda e qualquer circunstância. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha Não o importa a que circunstância, vier, não importa a tribulação, de novo. Ele é o Deus provedor. Eu creio Ele é o Deus em ti. que supre em tudo que nós precisamos. Tudo que vejo, E o que Ele quer te fazer nessa noite é descansar nele. irás prover de novo. Ele quer te fazer descansar nele, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade para com uma palavra fazer toda a tempestade cessar, fazer todo o vento se calar, fazer toda a onda se acalmar. Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Confia nele. Entrega o seu caminho, entrega a direção, entrega o controle do seu barco, da sua vida a esse Deus que está acima de tudo. Sabe, nenhum de nós precisa lutar sozinho, tentando tirar a água desse barco que vai afundar. Porque a verdade é essa: sem Cristo nós estamos em um barco que vai afundar. Sem Cristo nós estamos em um barco que na primeira tempestade, sabe, não tem a quem recorrer. É como as pessoas que estavam nos outros barcos.
a quem eles iam recorrer durante uma tempestade, durante o vento forte, o vento que chacoalhava o barco de um lado para o outro, a ponto de quase virar, a ponto de a água começar a entrar dentro do barco. E sem ter ninguém para recorrer, e sem ter ninguém para clamar. Não existe paz distante de Cristo. Não existe paz distante dele. O que o mundo prega é só uma paz momentânea. O que o mundo prega são prazeres momentâneos. Mas o que Deus tem para nós é um prazer eterno. O que Ele tem para nós é uma paz que eu não consigo explicar porque ela excede todo entendimento. É uma paz que mesmo na circunstância mais difícil, mais adversa, a gente fica calmo e tranquilo. Porque nós temos um Deus que cuida. Porque nós temos um Jeová Jireh, um Deus que é provedor, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que sabe de todos os nossos problemas, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, mas Ele não se importou com isso, mas decidiu se entregar lá na cruz por mim e por você. E tudo para que hoje nós pudéssemos ter uma decisão de nos entregar por Ele. Então aproveite esse momento e se entrega a Ele. Entrega o seu coração, entrega a sua vida, entrega os seus pensamentos. Deixa que Ele guie a sua vida, deixa que Ele direcione o seu barco. Deixa que Ele tome as melhores decisões. Deixa que Ele tome as decisões difíceis. Eu não sei a circunstância que você chegou aqui nesse culto hoje. Eu não sei se você estava enfrentando por alguma dificuldade, estava passando por essa tribulação, estava passando por uma tempestade. Talvez é um boleto que você tem que pagar amanhã e não sabe de onde vai sair o dinheiro. Talvez é um emprego que você precisa para conseguir prover o sustento. Ou talvez é simplesmente uma vida atribulada, onde você não consegue mais orar, onde você não consegue mais ler a Bíblia, onde você não consegue mais buscar o Senhor. Eu não sei qual é a circunstância, mas eu sei que Deus está acima dela. Eu sei que o Senhor, Ele está acima de qualquer problema. Ele está acima de qualquer impedimento, Ele está acima de qualquer vento contrário. Mas não olha para si, olha para Ele. Lá na cruz, Ele levou sobre si as nossas dores. Lá na cruz, Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele é para nos dar hoje a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então descansa. Entrega a Ele. Entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele. E nesse momento, se você quiser tomar essa decisão de entregar a sua vida a esse Deus tão maravilhoso, entregar a direção do seu barco a esse Deus que não poupou nem mesmo o seu próprio filho por amor a mim e a você. Sabe, isso não é uma religião, um convite para seguir as regras, as doutrinas, os dogmas de uma igreja. Isso também não é um amuleto para nos momentos difíceis. Eu tenho Jesus e no momento difícil eu clamo por Ele. Não. Isso é um amigo, é um companheiro para no momento mais difícil da sua vida Ele tem um alívio, Ele tem um escape. Se você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar